Meus amados, nesta oportunidade eu vos saúdo com a paz do Senhor, agradecendo ao Senhor nosso Deus pela oportunidade que Ele nos confirma de podermos falar da sua soberana e bondosa palavra. Nesta oportunidade, nós estamos com a lição de número 9 para estudo. O assunto da nossa lição é o reinado de Joás. O textuário está em Provérbios, capítulo 3, versículos de 3 a 4. E a nossa verdade prática nos diz: para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Tópico 1. Como um processo introdutório da nossa lição, da nossa meditação na lição, era interessante, é importante abordar algo sobre este rei que nós vamos meditar nesta oportunidade, que é Joás, visto que Joás começa a reinar com 7 anos, como está no conteúdo da nossa lição, mas algo que nos chama a atenção na história de Joás é que quando Hazael se levanta para supostamente lutar contra o reinado de Judá, Joás, com uma estultice, uma sabedoria, ele rebate, ele acalma, ele abate esta ideia de guerra. Este Joás também, nós temos no conteúdo da nossa lição, ele reina ou começa a reinar com 7 anos, visto que também ele começou a reinar com um tutor. Mas o importante, nós vamos ver nessa nossa lição, que nos chama a atenção também, é que nós saímos do cenário do Reinado do Norte, estamos agora entrando no cenário do Reinado do Sul. Nós estamos deixando Jeú governar no Reino do Norte, enquanto Joás começa a reinar no Reinado do Sul. E dentro deste pormenor de introdução, nós temos uma senhora que usurpou o trono e que agiu de maldade. É este cenário que nós agora nos deparamos. Nós saímos do cenário da família de Acabe, nós saímos do cenário do neto de Acabe, Jorão, e adentramos no cenário do reinado de Judá com uma traição, um levante, uma tomada de poder, mas pela misericórdia de Deus também um livramento. Neste segundo subtópico do primeiro ponto, que é a coragem do sacerdote Joiada, nós vamos ter o embate da tomada de poder, que foi relatado no áudio primeiro, no qual Atalia, ao ver que o seu filho era morto, ela toma o trono, matando todos os seus netos. E por cuidado divino, há um sacerdote que servia na casa do Senhor e que também fazia parte da família real, que toma um dos seus sobrinhos através de uma senhora e guarda na casa de Deus. E ficou lá escondido durante 6 anos e houve todo um planejamento que nós vamos ver o desenrolar no conteúdo da nossa lição. Mas o interessante que nós podemos observar, como a gente já relatou, é que nós vamos identificar situações dentro da história de Judá, agora, situações que nós víamos no Reino do Norte, através do reinado de Acabe, visto que esta situação, tendo sido profetizada pelo homem de Deus, Jeú no Reino do Norte é ungido rei, através de Eliseu. Jeú então abre o embate divino para a punição da família de Acabe. Logo após a morte de Acabe vem a morte de Jezabel e por conseguinte a morte de Acasias, e então
a todo esse, podemos dizer assim, esse destroço vindo para o Reinado do Sul. E no Reinado do Sul, a este genocídio, esta mortandade da família real, através da rainha Mol, da rainha mãe, que mata os seus netos. E um dos seus netos é quem é escondido por providência divina, o qual será o próximo rei de Judá, ou do Reinado do Sul, o qual será próspero por um pouco de tempo, mas devido às suas más companhias, diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, que as más companhias ou más conversações corrompem os bons costumes. Devido às suas más companhias, ele também vai prevaricar diante do Senhor e Deus também vai puni-lo por causa disso. Mas o que nos chama a atenção neste segundo subtópico é que há toda uma preocupação. O sacerdote, junto com a sua esposa, poderiam muito bem ter deixado e aconteceria esse infanticídio por parte da rainha mãe e talvez seguiriam suas vidas, mas havia uma providência divina e o sacerdote o toma para criar e o cria escondido e ele aprende a lei do Senhor, como diz Provérbios 22, ensina a criança no caminho que deve andar e quando ela envelhecer ou ganhar estatura ou ter idade, não se desviará dele. Joás implantou dentro do reinado de Israel a restauração do templo divino, porque ele foi trabalhado no seu coração desde a sua infância, através do sacerdote e da sua esposa, para servir ao Senhor. Ele esteve escondido, se preparando para aquele dia. O comentarista vai nos dizer mais à frente que certamente os generais, os capitães do exército estavam cuidando dele, mentoreando ele, para que mais à frente ele pudesse assumir o trono em vista de estar escondido. Mas em tudo isso nós vemos a providência divina. O nosso comentarista, na verdade prática, nos alerta que ninguém pode ter uma vida de constante comunhão com o Senhor se não abandonar todo tipo de idolatria. Foi justamente isso que o sacerdote implementou no coração de Joás. Não, pastor, mas ele pecou. Sim, mas ele peca depois que o sacerdote morre e ele se revolta devido à situação em que ele viveu no início e às más companhias que ele adquire. Salomão também prevaricou contra o Senhor devido às suas más companhias. Roboão também se desvia diante do Senhor, porque ele, em vez de ouvir os conselhos dos conselheiros do seu pai e do seu avô, ouviram os conselhos de pessoas que nada tinham a ver com o propósito divino. Então, se nós nos humilharmos diante do Senhor e vivemos a nossa vida intensamente para o Senhor, também o Senhor se revelará através de nós e nós o serviremos em espírito e em verdade, como diz o Evangelho de João. No nosso terceiro subtópico, a estratégia bem-sucedida, nós vamos ter o embate da coroação do rei Joás e o destronamento da rainha mãe Atalia e, consequentemente, a sua morte também. Nós vamos ter todo um planejamento, que, como eu já disse no áudio anterior, sob a tutela do exército de Judá e também do sacerdote Joiada, para a coroação de Joás. Como já foi falado, essa criança foi tomada da morte pela esposa do sacerdote. Juntamente com o sacerdote, criaram a criança e a prepararam para aquele momento. E então, nesse terceiro subtópico, nós vemos este momento de tomada de poder.
Mas esse momento de tomada de poder não se deu de uma noite para o dia, mas houve um planejamento. Nós encontramos na palavra de Deus, no capítulo de número 11, do livro de 2 Reis, a forma em que o sacerdote Joiada prepara o ambiente para a coroação. Esta criança esteve ali, escondida, guardada, sendo treinada, produzida nas leis, sendo produzida no caminho do Senhor, para que tudo viesse dar certo. Os exércitos foram preparados, comunicados, para que acontecesse daquela forma. De forma que nós encontramos no texto bíblico que Joiada usou-se de uma estratégia, dividiu o exército, viu as guardas que guardavam a casa do Senhor e também o palácio no dia de sábado, para que naquele dia fosse então o dia da sua coroação, um dia em que a rainha mãe não viesse desconfiar. Deus estava punindo, continuava punindo a família de Acabe por causa da ação que Acabe havia realizado contra o Senhor. Nós observamos que na lição passada, na lição de número 8, nós vemos que a situação entre Eliseu e Jorão não era uma situação fácil, mas Eliseu em momento algum se preocupou em provar que existia Deus em Israel. Mas Eliseu queria provar para Israel que existia profeta de Deus em Israel. Agora, é necessário que se cumpra a palavra de Deus de forma do juízo. Deus estava trazendo juízo sobre o mal. Então, assim como Deus matou Acabe, matou Jezabel, matou Acasias, agora ele também vem matar Atalia por causa da maldade de Acabe. Nós encontramos no Novo Testamento Paulo dizendo que o salário do pecado é a morte. Mas nós também, pela misericórdia de Deus, encontramos no Novo Testamento que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O profeta Ezequiel cita no seu livro que se o injusto se converter dos seus maus caminhos e seguir ao Senhor, Deus não o punirá por causa da sua injustiça. O apóstolo Paulo, citando ou sendo citado no livro de Atos dos Apóstolos através de Lucas, Lucas registra as palavras de Paulo dizendo que Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem, mas proclama em todos os lugares que ele se arrependa. Assim também era a ação de Deus através da punição de Atalia. Ele estava chamando o povo de Israel para o arrependimento, algo que Joás entende através dos ensinos de Joiada e vai colocar isto em prática. Tópico 2. Meus amados, neste segundo ponto da nossa lição, o reinado de Joás e a reparação do templo, no primeiro subtópico nós temos a arrecadação para reparar o templo. Nós observamos que há dois momentos nesta arrecadação. No primeiro momento, o dinheiro está sendo arrecadado porque, como já falamos, foi implementado no coração de Joás o temor do Senhor. O livro de Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, da sabedoria. E foi implementado no coração de Joás, através do sacerdócio de Joiada, o temor ao Senhor. E ele observou a situação em que estava o templo de Deus que havia sido construído para louvar ao Senhor. O templo se encontrava, podemos dizer assim, em um péssimo estado. Nós vamos encontrar observações para a restauração do templo, que não aconteceu nesta ocasião, mas são observações para a restauração do templo. Nós vamos encontrar no livro de Ageu, que muitas pessoas tomam aquele texto de Ageu 2:9 como um momento ímpar na construção de um templo ou de uma casa de oração ou algo parecido. Mas ali há uma alusão para o momento em que o rei de Israel, no caso Jesus Cristo, entrará em Jerusalém para reinar
para governar. Por isso que o texto lá de Ageu diz, a glória desta última. Veja que o termo está último, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta, não. A glória desta última casa será maior que a primeira. Por quê? Deus estava prometendo o retorno do rei. Assim como nós esperamos que o rei venha buscar a sua igreja e depois venha reinar nesta terra. É isso aqui que Ageu está dizendo, não é um simples ato de eu cantar um hino e proclamar que a glória desta segunda casa será maior do que a primeira. Lá o texto não fala segunda, fala última. Mas, fazendo uma alusão a Ageu e também a Sofonias e também a Malaquias, nós vamos encontrar que era importante a restauração do templo. Muitas pessoas vão observar a história e vai dizer que para que você seja crente não é necessário você ir a um templo, a uma casa de oração ou coisa parecida, mas isso é desobediência à palavra de Deus. Pastor, por que isso é desobediência à palavra de Deus? Porque o salmista, quando adorava ao Senhor em uma tendazinha coberta de couro, chamada de tabernáculo, ele citou a seguinte frase: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele adorava, irmãos, dentro de uma tenda coberta de pelo de animal. Mas ele sentiu a necessidade de servir ao Senhor. Então, quando Davi retorna do exílio por parte de Absalão, o sacerdote o convida para servir a Deus no santuário, no tabernáculo, e ele se alegra com aquela proposta. Em um dos seus salmos, o salmista diz o seguinte: fiz um acordo com o Senhor e o buscarei, de servir ao Senhor ou de estar na casa do Senhor todos os dias, para que eu possa aprender no seu santuário. O escritor da carta aos Hebreus, 30 anos depois da morte de Jesus, vai escrever dizendo que não deveríamos, não poderíamos deixar a nossa congregação como estava sendo costume de alguns ou de muitos, vai depender da versão de Bíblia que você esteja utilizando. Então, estar na casa de Deus, servir ao Senhor em um local escolhido é bíblico. Não é simplesmente uma organização, não. Foi Deus que instituiu um local para adorar o seu nome. Quando Salomão está orando, agradecendo ao Senhor pelo feito que ele havia realizado dentro da nação de Israel, o Senhor diz: e os meus olhos, os meus ouvidos estarão atentos para a oração que se fizer neste lugar que escolhi e coloquei o meu nome. Deus escolheu o local, colocou o seu nome para que lá fossem oferecidos sacrifícios e fossem buscado a presença do Senhor. Assim também nos templos de hoje, nas igrejas, como nós temos o costume de chamar, nos locais de se congregar, nos locais de comunhão, são locais pelos quais o Senhor escolheu e a igreja, o povo escolhido de Deus, invoca o nome do Senhor. Então é necessário. E é isto que o rei Joás vê, a necessidade de restauração daquele ambiente, para que o ambiente pudesse ficar agradável para se engrandecer o nome do Senhor. A modernização de templos não é simplesmente vaidade de homens, mas é a esperança de que o nome do Senhor seja glorificado em uma excelência pelo qual o nome exige. O nome do Senhor exige que o local onde ele é adorado seja excelente. Davi viu esta necessidade. Não posso eu morar em um palácio enquanto meu Senhor é servido em uma casinha coberta de pelo. Foi Davi quem viu a necessidade. E é por isso que ele vai buscar ouro, prata, pedras preciosas, madeira de alto custo, para que fosse construída uma casa para o Senhor. E Joás vê também esta necessidade de restauração da casa do Senhor para que o nome do Senhor fosse glorificado de uma forma esplendorosa. Como eu citei aos amados, no primeiro momento não houve uma preocupação, diz o texto bíblico,
na questão da arrecadação dos fundos e da restauração do templo do Senhor. Só em um segundo momento é feito um gasofilácio, que nós vamos ver isso lá no Novo Testamento, mas é aqui no reinado de Joás que é implementado este plano. É feito um gasofilácio colocado à parte, um baú onde era arrecadado o dinheiro. Todos os sacerdotes, todos os levitas que entravam na casa do Senhor para adorar, para servir, depositavam ali as suas ofertas. Por um tempo aquele gasofilácio esteve lá. E depois de um tempo os sacerdotes viram a necessidade de abertura do gasofilácio, a contagem do dinheiro, e então comunicaram ao rei e disseram: nós temos tanto valor. E o rei viu que estava no momento de parar a arrecadação e se colocasse em prática a restauração do templo. E é por isso que o nosso segundo tópico é a fidelidade dos tesoureiros. Por quê? Porque depois da contagem do dinheiro foi passado o dinheiro para os trabalhadores e estes trabalhadores serviram ao Senhor com fidelidade. O terceiro subtópico nosso é fidelidade, um atributo que enobrece. Tendo em vista, Provérbios 3, versículos 3 e 4, não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Veja que a questão da fidelidade é tão nobre que a pessoa é engrandecida diante de Deus e este engrandecimento é reconhecido diante dos homens pela sua fidelidade. E quando se fala fidelidade aqui, esta fidelidade aqui é um atributo divino que também vai ser um dom do Espírito Santo, que lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, é tido como fé em algumas versões de Bíblia, mas em outras é o ato fidelidade, o ato de ser fiel. Certo? Fiel aqui em todos os sentidos, seja fiel nos dízimos, seja fiel nas ofertas, seja fiel na vida social, seja fiel na vida comunitária, seja fiel na sua comunhão com o Senhor, na sua vestimenta, na sua fala, no seu pensamento, no seu interior. A fidelidade aqui retrata não uma vivência de aparência, mas uma realidade. Isto aqui é que retrata a fidelidade, é um caráter, um aspecto de caráter, um aspecto da personalidade da pessoa. E tanto os tesoureiros, como foi abordado no ponto anterior, quanto os construtores agiram fiéis ao Senhor, tudo o que recebiam, de forma que a Bíblia diz que o rei Joás não colocou fiscais, não. Ele foi entregue o dinheiro e deixado a vontade deles para servir ao Senhor no trabalho. E era o dinheiro distribuído categoricamente, de forma que o nome do Senhor era glorificado, a casa era restaurada e Deus estava trabalhando no meio do seu povo. Tópico 3. O terceiro subtópico da nossa lição é a conspiração contra Joás. O primeiro subtópico é o declínio do reinado. Bom, como nós já falamos anteriormente, Joiada criou Joás no temor do Senhor, mas com a morte dele, então houve uma perversão do seu coração. O nosso comentarista vai aludir, vai abordar a ideia de que Joás ele não era convicto ou não era firme nas suas convicções, ele não era uma pessoa decidida, firme nos seus propósitos. Não, mas ele se deixava levar por opiniões, decisões de terceiros e assim sucessivamente. O nosso comentarista vai dizer que após a morte do sacerdote, ele deixou perverter o seu coração, de forma que ele não se conseguiu se segurar ou se firmar no caminho do Senhor. Nós encontramos hoje uma realidade de muitos crentes também, sem que nós costumamos dizer que é sem base bíblica. Estes crentes vão se afundar, são pessoas que não são nascidas de novo, que não se converteram ou coisas assim parecidas. E nós vamos ter justamente este posicionamento nos dias de hoje.
Pessoas que vêm para Jesus, como nós costumamos dizer, devido a uma situação difícil que estão enfrentando, e quando estão na igreja por um pouco ou por um longo período de tempo, eles se agradam, eles se alegram, recebem de Deus alguma coisa, mas com o tempo eles se deixam cair no mundanismo. Ficam dentro da igreja, mas desapercebidos com a vontade do Senhor, ou eles voltam para o mundo definitivamente. Nós estamos vendo isso em uma escala muito grande no meio cristão. Mas veja que a palavra do Senhor desde o princípio, o salmista Davi abordou no Salmo de número 119, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O escritor do livro de Apocalipse, o evangelista João, no capítulo 1, ele chega a dizer que bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia. Então, nós vamos ver que o fundamento de uma vida cristã bem-sucedida se chama Palavra de Deus. E Deus sabe disso, da necessidade que o homem tem e do declínio da vida do homem devido ao afastamento, que quando Moisés morre e Josué assume a posição de liderança que era de Moisés, no capítulo 1 do livro de Josué, Deus diz a Josué: não te aparta das palavras desta lei, mas procura cumprir tudo que nele está escrito, e ele fará prosperar o teu caminho. Há uma escritura que diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele te fará prosperar. Então, infelizmente, com a morte do sacerdote Joiada, Joás não se firmou na verdade, mas infelizmente se deixou levar pelas ideias dos outros. No nosso segundo subtópico deste último ponto da nossa lição é a conspiração e morte no reino, que é a punição divina sobre Joás. Por quê? Porque com a morte do sacerdote Joiada, ele perverte seu coração, toma conselho com os príncipes de Judá e nisto desenvolve uma vida de idolatria. E é nisto que entra a nossa verdade prática. Nós só podemos ter uma vida constante de comunhão com o Senhor se nós abrirmos mão de toda e qualquer idolatria, seja ela superficial, vou dizer assim, ou seja ela prática. Como assim superficial ou prática, pastor? Eu posso ser evangélico, que é um termo que eu não gosto muito de utilizar, mas eu posso ser evangélico, mas assim mesmo eu ser idólatra. Isto é a superficial que eu digo. E a prática é quando a pessoa não é evangélica e vive uma vida de idolatria, servindo a ídolos, a imagens e assim sucessivamente. Pastor, há cristãos que são idólatras superficialmente? Existem, infelizmente existem. Existem muitos cristãos que têm uma vida cristã banal, uma vida cristã somente de fachada, na qual o Senhor Jesus cumpre-se aquilo que está escrito no livro do Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a voz e abrires a porta, eu entrarei na tua casa, cearei contigo e tu cearás comigo. Infelizmente, Joás desenvolveu uma vida dessa forma, e é justamente por isso que o Senhor nosso Deus vai puni-lo, porque ele não foi fiel ao Senhor. Mesmo Deus levantando um sacerdote para que viesse repreendê-lo, ele zangou com esse sacerdote e manda matá-lo, ainda aumentando mais ainda o seu pecado diante do Senhor, e por isso Deus não o teve por inocente e o puniu. Conclusão. A conclusão da nossa lição é: nós devemos ser fiéis ao Senhor em todas as instâncias do nosso caminho. O salmista escreve dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele tudo fará. Cristo diz em Mateus capítulo de número 6
que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas ele acrescentará. Então que nós sejamos fiéis ao Senhor e Deus nos recompensará de acordo com as nossas obras.